Você não pode sair por aí falando de eu vou viajar. Pode? Não fica legal, né? O meu pai comprou um carro para mim. Com eu conheci, pelo amor de Deus, não existe uma preposição na frente do núcleo do sujeito. Eu quero conversar um pouco com você sobre concordância verbal. Antes de mais nada, é importante você saber, ou pelo menos é no mínimo interessante que você saiba, que em toda prova cai a bendita da concordância verbal. E o que é a concordância verbal? É o ajuste correto entre o verbo e o sujeito. Todo verbo, sem exceção, possui um sujeito. Esse sujeito pode ser determinado, indeterminado ou inexistente. Sim, uma das classificações de sujeito é o sujeito inexistente. E essa classificação do sujeito, ela vai exigir a conjugação correta de um verbo, no singular ou no plural. Concordando com nós, concordando com eles, concordando com ele, concordando com eu, concordando com tu. Eu sou obrigado a concordar o verbo com o sujeito. Isso que é fazer concordância verbal, tá bom? E o que é bacana? As provas modernas de universidades públicas, de entidades sérias, elas costumam, cuidado para não relaxar no estudo, elas costumam passar longe de regras fechadas, regras muito truncadas. Para a VUNESP, para a Carlos Chagas, para uma Fundação Getúlio Vargas, o que importa para um CESP é que você saiba falar e escrever corretamente, que você consiga entender que determinado verbo tem que ir para o plural, tem que ir para o singular. Quem é que manda nesse verbo? O seu sujeito. Escrever um verbo no sujeito no singular, verbo no singular. Escrever um verbo no plural, põe o verbo no plural. Aparecer um verbo impessoal, um verbo sem sujeito, deixa o verbo no singular e assim por diante. A prova, ela raramente entra em regras muito específicas, mas é claro que vez ou outra isso vai acontecer. Por isso, não é um assunto para você se descabelar, mas é um assunto que merece ser estudado com cuidado. Um dia você vai sentar para estudar concordância verbal. Estude as regras da concordância verbal. Dali uma semana, repasse as regras de concordância verbal. Aprenda as regras de concordância verbal para não fazer feio. Eu garanto para você, já citei isso várias vezes, é difícil alguém reclamar de uma questão de concordância verbal. Por quê? Porque o que é cobrado é aquele verbo do dia a dia, é aquele uso do cotidiano. Se você souber falar bem, a prova já está satisfeita, tá bom? Mas não relaxar, não descuidar de algumas regras especiais. E eu quero mostrar para vocês hoje duas regras especiais, tá bom? Nosso assunto é concordância verbal. O sujeito, ele pode ser representado por numeral indicador de porcentagem. 1% do público quer alguma coisa, tá bom? E a frase continua, acaba aqui a nossa frase, tá bom? 1% do público quer. Alguém quer alguma coisa. Quem quer alguma coisa? Você descobre que o sujeito é formado por uma porcentagem e junto dessa porcentagem vem uma especificação desse grupo. 10% da floresta, 1% das casas. O que a gente tem aqui? 1% do público. Quando o sujeito, o núcleo do sujeito for representado por um numeral de porcentagem, até 1,9, o verbo tem que ficar no singular. Então, 1% quer. Está correto. Quando houver o determinante, o verbo também pode concordar com esse determinante. Público não está no singular, então não tem jeito, o verbo só pode ficar no singular. 1% do público quer. Se aparecesse lá na prova um querem, pronto, estaria errado. Ok?
Segundo exemplo, 1% dos presentes exige alguma coisa. Alguém exige alguma coisa? 1%, numeral de porcentagem, acompanhado de um determinante, certo? 1% é singular, 1% exige. E está correto. O determinante agora está no plural. Se eu tiver o determinante no plural, o verbo pode concordar com o determinante. Então, 1% dos presentes exigem. Ambas as formas ficam corretas. 10% do eleitorado, 10% plural, pedem. 10% do eleitorado, singular, pede. Os dois ficam corretos. Bacana, né? Segundo caso é quando o núcleo do sujeito é representado por uma palavra que expressa ideia de coletivo, conjunto. Maioria, minoria, parte, ou aqueles coletivos que você estuda sempre por aí, né? Manada, matilha, cardume. Pode ser um coletivo clássico ou uma palavra que expresse ideia de coletivo. O quadro de funcionários que abastecem ou abastecem o supermercado. Quem é que abastece o supermercado? O quadro de funcionários. Funcionários não pode ser o núcleo do sujeito igual a público e presentes. Por quê? Porque um núcleo do sujeito não pode ser antecedido de preposição. Você não pode sair por aí falando de eu vou viajar. Pode, não fica legal, né? O meu pai comprou um carro para mim. Com eu conheci, pelo amor de Deus, não existe uma preposição na frente do núcleo do sujeito. Então, o núcleo aqui não é ideia de funcionários, mas sim a ideia de quadro, tá bom? Quadro aqui é o quadro parede ou é o conjunto de funcionários? É o conjunto, é um coletivo para funcionários. Coletivo está no singular, quadro está no singular. O verbo concorda com esse quadro no singular. O quadro abastece. Há um determinante desse coletivo, o determinante de funcionários está no plural. Quando a informação referente ao verbo, que é o núcleo do sujeito, estiver no singular, o verbo tem que ficar no singular. Se for uma porcentagem ou um coletivo e vier especificado, o verbo pode concordar com essa especificação. Os funcionários abastecem. Como é que isso cai na prova? Ou uma das duas, a prova quer que você marque a alternativa correta acerca da concordância, as duas estão corretas, ou marque a alternativa em que o verbo flexionado no plural mantém a correção da frase. Se o núcleo for uma porcentagem ou um coletivo e a sua especificação estiver no plural, eu posso fazer as duas concordâncias de singular e plural. É isso aí. Obrigado.